Olá, o Saúde em Dia recebe hoje a otorrinolaringologista, a doutora Thaís Pinheiro, que vai falar sobre voz. Recentemente tivemos a Semana da Voz e ela é uma craque. Tanto é que essa minha oscilação de voz eu fui doidinha procurar por ela para saber, e nós vamos mostrar que no exame das minhas cordas vocais, que é uma coisa muito interessante de você ver. As cordas vocais ficam perto. Primeiro, obrigada por sua presença maravilhosa. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu gosto muito. Só gosta e conhece. As cordas vocais, elas ficam próximas da laringe, elas fazem parte, elas são a porta de entrada. Então vamos lá. Primeiro, a laringe está situada aqui nessa região do pescoço. A gente chama garganta, mas na verdade existem algumas regiões da garganta, né? A faringe, por exemplo, onde estão os amígdalas. E aí a gente tem também a laringe, que é uma parte da garganta, que fica aqui no gogó, né? Todo mundo consegue palpar. Então essa é a região aqui da laringe. Sim. E na laringe estão as cordas vocais. Que a gente hoje em dia chama de pregas vocais, porque a gente sabe que não são cordas, elas são como se fossem pregas. E engraçado, elas parecem uma entrada de um túnel, assim. Exatamente. A laringe, ela tem como função primordial a proteção do nosso pulmão. Então, a gente tem a principal função da laringe como proteção da nossa via respiratória, ou seja, quando a gente engole a saliva, quando a gente está comendo, a laringe, então, nos protege, se fechando a via respiratória, para conduzir, então, o alimento, a água, enfim, a saliva, para o caminho da digestão, né, para o esôfago, e não deixar que nada caia no pulmão. Então, por isso, por exemplo, que a gente tem tosse, que a gente tem pigarro, às vezes, né, quando engasga, já logo dá aquela sensação de alguma coisa estranha aqui, e a gente tem como um reflexo de proteção a laringe se fechando. Entendi. E eu já vou perguntar, então, se a questão da dificuldade de deglutição, de engolir, ela se dá numa fase, por exemplo, numa situação de doença, né, específica, numa questão de idade ou numa patologia já. Por exemplo, eu sei que com a esclerose lateral amiotrófica, um dos sinais é esse, o engasgo. Quando é que acontece isso na laringe? Então, a gente tem algumas fases da deglutição. Né? Então, a deglutição começa aqui com essa fase na boca, que a gente está mastigando, está mexendo ali a língua, está processando o alimento, para formar, então, um bolo alimentar, chegar até a garganta. Então, é a segunda fase, a fase faríngea. Então, a gente vai ter o fechamento, né, dessa estrutura da garganta para conduzir até a terceira fase, que é do esôfago. Sim. Então, a gente tem, né, a passagem ali para o esôfago e vai descer até o estômago. Então, a gente chama de disfagia qualquer alteração da deglutição. Então, a disfagia é como se fosse um sintoma, é a alteração de deglutição. E aí a gente tem várias causas para disfagia. A gente tem, por exemplo, a presbifagia. Então, assim como a gente tem presbiopia, ou seja, vista cansada, tem presbifonia, que seria, né, a laringe cansada. Né? Tem presbiacusia, que seria a alteração da audição, né, com processo de envelhecimento. A gente tem também a presbifagia, ou seja, uma alteração no processo de deglutição com o passar dos anos, com o envelhecimento. Aí, interesse pessoal. Necessariamente isso acontecerá com todos os idosos? Vai acontecer em graus variados. Então, por isso que tem algumas pessoas que vão ter uma manifestação, né, mais exacerbada, e tem outras pessoas que isso vai passar, digamos, até, né, desapercebido, sem causar muitos sintomas. E há o que fazer como prevenção? Então, sim, a gente tem, primeiro, que diagnosticar se está acontecendo algum problema, né? Então, se a pessoa está sentindo, às vezes, que fica com o alimento parado na garganta, tem uma coceirinha depois de comer, tem aquela questão que a gente fala da voz molhada, né? A pessoa toma, por exemplo, um copo de água e fica com aquela voz parecendo que tem ali um muco, que tem alguma coisa. Ou tá, de fato, engasgando, tá tossindo, né, na hora da comida, aumentou o tempo de refeição,
né? Antes comia ali uns 20 minutos, agora está demorando 1 hora para comer, né? Ou mesmo pneumonia, por exemplo, apareceu uma pneumonia num paciente mais velho. Sim, mas aí tudo bem, mas há uma prevenção, tipo, eu não tenho nada agora, você não tem. Algo que eu possa fazer para que evite isso acontecer? Então, Mastigar exato. muito? Então, a primeira coisa é a gente ter um diagnóstico precoce, né? Ok. Então, por isso que eu falei dos sintomas iniciais. Sim. Agora, para qualquer pessoa, o que precisa é a gente manter essa região funcionalmente boa. Então, isso seria o quê? Músculo, né? Então, a gente está sempre com essa musculatura preservada. Então, a gente pode fazer exercícios para deglutição, né? E o fato da gente comer com atenção, prestando atenção em tudo, né, em todo esse processo da alimentação, já seria um certo exercício. E nos casos que a gente tem algum início da presbifagia, aí a gente faz a fonoterapia, né? Ou seja, os exercícios guiados por um profissional fonoaudiólogo, para poder melhorar e até mesmo prevenir o aumento aí da doença. O que nós estamos falando aqui de laringe e vamos falar das cordas vocais. Elas têm alguma interrelação? Então, aí dentro da laringe tem as pregas vocais, né? A gente tem duas, a direita e a esquerda. Então, eu falei da primeira função, né, primordial ali da laringe, que é a deglutição, a proteção. A segunda é a respiração. Então, por isso que, né, você mesma comentou, ele parece que tem um tubo que vai para o pulmão. Sim. Então, a segunda função é realmente estar ali com esse órgão, né, as pregas vocais abertas, permitindo a respiração. E a terceira função é a fala, é a fonação. Então, a gente faz um fechamento das pregas vocais, elas vão fazer uma vibração durante a passagem de ar ali, e aí a gente vai fazer a transformação desse som que sai das pregas vocais, ressonância e articulação, para poder sair a voz, o canto, enfim. Então, essa é uma das 3 funções da laringe, né? O canto, por exemplo. Eu achava que eram cordas mesmo, que vibravam, igual um violino, e não é bem assim. Mas tem, tanto que no exame ela pede para ela identificar e diagnosticar. A pessoa que é, por exemplo, uma soprano, ela já nasceu com alguma dessas cordas vocais ou algo já predisposto a isso, ou ela treinou para isso? São as duas coisas, né? Então, assim, tem algumas pessoas que nunca treinaram, de repente começam a cantar lindamente, tem um agudo, né? Lá, Então, isso depende da formação da pessoa. Então, por isso que cada um tem um timbre de voz. Então, o que seria o timbre? Seria a gente reconhecer, por exemplo, o timbre de um piano, o timbre de um violino. A gente reconhece aquele som como sendo daquele instrumento. Da mesma forma, você vai falar com alguém, a pessoa vai falar, oi, Mônica, né? Eles vão te reconhecer. Então, cada um tem a sua identidade, tem a sua voz, que a gente consegue reconhecer aquela pessoa, né, por essa voz. E a voz da pessoa depende de várias coisas, né? Então, depende tanto da prega vocal, que a gente tem, por exemplo, nas mulheres a prega vocal é menor, mais curta, nos homens ela já é mais longa. A gente tem também toda essa parte da formação da pessoa. Então, o tamanho da pessoa, né? O tamanho do pescoço, a formação do rosto, até mesmo a ressonância, né? Que são os seios da face. Então, tudo isso vai influenciar na voz que sai. Então, tem pessoas que têm essa anatomia, digamos, né? Melhor para o canto, para soprano, enfim, né? Para contralto, daí cada um tem a sua classificação. Mas também as pessoas podem treinar, né? E aí também desenvolver o canto de eu uma não vou forma adiantar melhor. nunca treinar, nunca que eu vou saber cantar. Mas deixa eu com o meu grave e minha voz normal. E eu fui procurar a doutora Thaís, porque eu notei que a minha voz, a hora fazia assim, a hora voltava. Tanto que melhorou de ontem para hoje, você viu? Uhum. Parou com e ela identificou que tinha uma rinite ali no meio, ou seja, tem a ver com todo esse sistema e tal. E na questão da patologia, que sinais existem das pregas vocais ou da laringe, uma lesão, um tumor, algo assim?
Então, o que é muito importante, e até você citou, né, a campanha da voz. Isso. Essa campanha já existe há muitos anos e a gente sempre foca nisso porque qualquer alteração na laringe, qualquer, seja ela uma inflamação, uma lesão, um tumor, pode dar os mesmos sintomas. Tá? Então, a nossa laringe, ela, enfim, qualquer tipo de lesão, ela pode se manifestar com uma rouquidão, né, com, às vezes, engasgo, Então eu com estava falhas certa na de procurar e voz, chegar lá para falar. exatamente, tá? Então, é claro que, por exemplo, um resfriado, uma gripe, que a gente pode ter uma inflamação da laringe, vai dar uma rouquidão que é autolimitada. Agora, uma rouquidão que passa de 2 semanas, ela precisa ser avaliada. Então, como é que a gente avalia? Fazendo aquele exame da videolaringoscopia. Então, Que esse é o esse que único vocês meio. estão assistindo aí nesse momento, que é o exame das minhas pregas vocais. Não é isso? Isso, então não tem como abrir a boca e olhar a prega vocal. A gente precisa realmente fazer o exame de É laringoscopia. uma câmera lá dentro. Então vocês estão assistindo aí agora esse exame aí. E eu queria agora, doutora Thaís, que você desse um recado aqui para o nosso público sobre esses cuidados tão importantes para mim, para o meu trabalho, por exemplo, dos mais importantes é a voz. Exato, então assim, a gente nunca se imagina sem voz, até que a gente começa a ter algum problema, Nossa. né? E todo mundo usa a voz, seja profissionalmente, mas mesmo no dia a dia, Sim. então a gente precisa cuidar da nossa voz antes, né, de ter algum problema mais sério. E até mesmo numa doença, por exemplo, num câncer de laringe, a gente consegue hoje em dia tratar com cura de mais de 95% dos pacientes e preservando a laringe, preservando a voz, preservando a deglutição. Então, não precisa ter medo de fazer o exame, é um exame que não dói, é um exame bem tranquilo, sai ali do consultório, pode comer, pode fazer todas as atividades. Fiquei impressionada e com a precisão da imagem. Vocês estão vendo, vocês viram aí certamente agora na edição, e eu só fico agradecida. Muita água. Tomar bastante água. E fono. Então, não fazer um esforço, por exemplo, você está mais resfriado, você já está com rouquidão, não é para a gente ficar fazendo esforço. Eu costumo falar que a gente, se tiver com o pé inchado, não vai sair correndo. Né? As pregas vocais estão aqui escondidas, a gente não consegue saber como é que tá, mas um sinal é a rouquidão. Então, se está com rouquidão, é sinal de que tem alguma alteração ali na prega vocal. Aí a gente precisa fazer um certo repouso da voz, isso vai evitar aumento das lesões, até mesmo aparecimento de alguma lesão mais séria. A gente precisa fazer pausas também, né, com a voz quando está em grau assim, de inflamação. Então, você tem que falar um pouquinho, depois faz alguma pausa. Na necessidade, né, se tiver alguma alteração, a gente tem como fazer tratamento, seja com medicação, seja com fonoterapia, seja um tratamento cirúrgico para algumas lesões. Evitar os tóxicos, né, isso é muito importante. Qualquer tipo de tabagismo. Cigarro eletrônico, narguilé, tabaco, enfim, charuto, cachimbo, qualquer coisa. E a bebida alcoólica também. Tratamento de algumas lesões associadas, algumas doenças associadas, por exemplo, refluxo, né, até mesmo algumas medicações, às vezes as pessoas usam e podem afetar a voz. Hormônios, né, seja hormônios, por exemplo, de reposição hormonal, menopausa ou até mesmo algum tipo de hormônio sendo usado, né, para tratamento de alguma doença, alguma reposição. Você falou em cigarro, é impressionante como a gente reconhece a voz do fumante. Então, no fumante acontece a voz vai ficando mais grave, como né? se tivesse uma gosma, uma coisa. Então, tem tanto a formação de mais muco, que fica ali impregnado e aí faz as falhas da voz, mas a gente também tem uma alteração dentro da corda vocal, que chama edema de Heinck, que é como se fosse uma formação de uma gelatina ali dentro, que é provocada pelo cigarro. Então, aumenta a massa da prega vocal e deixa a prega vocal ficando mais grossa. Né? As mulheres, às vezes, são reconhecidas como homens. Atende um telefone, né? Uma mulher, às vezes, que fuma, atende o telefone e as pessoas mais grossa e uma gosma. A gente sente esse muco. Então, isso aí já é uma alteração na estrutura da corda vocal. Pois é, gente. Tratamento. Esse programa aqui, essa parceria com o SEIB, essa preocupação do SEIB,
e com os médicos que vêm aqui, é exatamente com o nome desse quadro, a saúde em dia. Para estar em dia, você tem que estar sempre observando e não ter medo de ir. Eu já tive muito medo, sentia alguma coisa, eu fingia que não via, mas eu descobri que é pior. É pior. Até o dia que, quando eu fui, eu tinha um câncer. Então, é melhor sentir e ir. Agora, vá nos mais recomendados, vá nos que são especialistas. Cuidado com aqueles que botam a plaquinha, deixa o seu rosto com 18 anos e o procedimento vai, né, causar lesão em você. Vá numa pessoa especialista, recomendada, que acabou de ser presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino. Então, assim, gente que tem trabalho, gente que tem reconhecimento do próprio sistema científico. Então, por isso que eu te admiro demais. Obrigada. E sou sua paciente. Obrigada, gente. Obrigada. Até já.